Hey, esse é o primeiro podcast do Pode Servir, uma mistura de jornalismo com sal, canela, curcuma, noz moscada e por aí vai. Essa é um audio review, um podcast review do livro e-book Novos Jornalistas para Entender o Jornalismo Hoje, lançado em 2010. Esse é mais um daqueles podcasts de 30 a 35 minutos. Nenhum capítulo foi ignorado, eu posso garantir, essa é uma das resenhas mais completas do e-book. Esse e-book é licenciado pela Creative Commons, uso não comercial, com compartilhamento sob a mesma licença. Ou seja, podem ser produzidas obras derivadas do e-book Novos Jornalistas, como esse podcast. E ele deve ser compartilhado sob a mesma licença. Ou seja, podem-se fazer vários mashups com esse podcast, como se pode fazer com o livro. O livro já é um mashup, por assim dizer, da obra Para Entender a Internet, do Juscelino Spire. Logo no início, o livro convida o leitor a participar, integrando o projeto, mandando sugestões, temas, seus textos. Aquele jornalismo colaborativo que todo mundo está acostumado, que todos nós estamos acostumados. Eu gostaria de começar esse áudio review, esse áudio resenha, esse podcast, com uma frase muito interessante do livro, que é do Joseph Pulitzer. Jornalismo é a profissão que necessita dos mais firmes fundamentos de caráter. O autor, o editor e o organizador, o multitarefas do Para Entender o Jornalismo Hoje é Gilmar Silva, do curso extensivo de jornalismo digital. Bom, vamos começar. O livro Novos Jornalistas, o e-book, e-book, às vezes eu vou mencionar e-book, às vezes eu vou mencionar livro, mas enfim, eu vou deixar o link na descrição para o download da obra. É uma coletânea de 38 textos, 38 capítulos, sim, 38 capítulos, 220 páginas. É uma coletânea de 38 capítulos, 38 textos escritos por jornalistas brasileiros, dividido em 3 temas: Mundo Novo e Cybercultura, reflexões midiáticas, novos conceitos sobre as mais novas e melhores ferramentas para o bom exercício do jornalismo. De um modo geral, é tudo que os novos jornalistas precisam saber, entender e dominar para fazer um bom trabalho. Aborda o jornalismo no pós-surgimento e popularização da internet. Essa obra é meio que um Duda Rangel, meio descontraído, meio formal, meio informal, como posts de um blog. O capítulo 1, Algum Jesus em 10 anos, é de Alexander Petillo. Alexandre Petillo, nosso primeiro jornalista a discorrer no e-book, fala sobre a evolução da internet, do velho e bom ICQ. Eu só aprendi que se pronunciava ICQ com o livro. Para mim era ICQ, mas ok. ICQ, passando pelo Napster, com a internet de escada, que na minha época não era Napster, né? Na minha época era o Ares. Agora o Otto Boccaccia e quem diria o Real Player. O título do primeiro capítulo me pareceu meio emblemático, mas vem da teoria de Robert Wilson. Jesus é a bagagem dos conhecimentos da humanidade a partir do nascimento do Senhor. Progressivamente teríamos 512 Jesus em 1982, 512 vezes mais conhecimento técnico e científico. E hoje, em 2016, depois do Netflix, transmissão ao vivo, Snapchats da vida, TV com Wi-Fi, quanto Jesus será que nós contabilizaríamos? O capítulo 2, olha, acho que esse áudio não vai ficar tão longo. Prometo gastar aproximadamente 1 minuto em cada capítulo, ou um pouco menos, ou um pouco mais. Enfim, o capítulo 2, Ecologia Digital, é do José Murilo Júnior. Ele traz seu ou não tão seu conceito da ecologia digital. Foi um dos textos mais duros para mim entender. O José Murilo Júnior, ele promove que se estabeleça uma relação de maior equilíbrio entre o direito autoral e o domínio público. É alguma coisa como não ter de esperar 70 anos para usar uma obra sem fins comerciais. Como criar algo novo se as possibilidades de aproveitar ou utilizar de um conteúdo existente são mínimas e sancionais a cada 70 anos? É bem isso. De como criar sempre algo novo se sempre algo pro bom e velho mashup. Eu acho que eu estou usando muito bom e velho. Mas como criar algo novo se o conteúdo referência ou não tão referência, mas que poderia ser usado, é sancional a cada 70 anos.
José propõe que os ativistas da chamada ecologia digital no ambiente online fortaleçam ou mesmo restabeleçam a importância e a visibilidade do domínio público, que é fundamental, convenhamos. Claro que entraríamos em outros temas e subtemas sobre o domínio público, sobre o uso comercial e não comercial, de cocriação alheia ou criação alheia e por aí vai. Mas acho que o domínio público é um tema que precisa ser debatido porque é de suma importância. O capítulo 3 é a brecha digital, exclusão digital. Rodrigo Sanvazoni. Se eu pronunciar o nome de algum autor errado, mil desculpas. Brecha digital ou exclusão digital. No Brasil, cunhou-se o termo exclusão digital para referir-se à brecha digital, que nada mais é que o acesso desigual às tecnologias de informação, as TIs. Mas não se trata apenas de acesso em proporções desiguais, trata-se também das diferenças estruturais de acesso, banda larga, internet de escada, de alta velocidade. Sabendo dos benefícios e não ignorando os malefícios, é necessário que lutemos e ajudemos a difundir o acesso a cada vez mais pessoas. Não se trata unicamente de acesso a chats de bate-papo ou ao tal jornalismo da mídia cor-de-rosa, mas acesso e democratização da cultura, da educação, da informação. Capítulo 4. O que é jornalismo? Essa é uma ótima pergunta. É feita pelo Dennis Burgman. Sem dúvida, esse é o capítulo que eu mais gostei. Afinal, o que é jornalismo? Pausa solene de 2 minutos para as respostas apaixonadas. Jornalismo é a arte de relatar os fatos e a realidade, blá, 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 blá. Eu prefiro a resposta mais categórica de que jornalismo é tudo que não quer que seja... É tudo que alguém... É tudo... É todo... Uou! É todo conteúdo que não se... Caramba! Jornalismo é todo conteúdo que as pessoas... Que alguém não quer que seja publicado. O restante é publicidade. E eu sei que isso ainda é uma resposta apaixonada da profissão. Porque o jornalismo, na verdade, é a engrenagem do publishing. Anúncios em meio às notícias... Ou melhor, algumas notícias em meio aos vários anúncios que mantêm o padrão luxuoso dos grandes meios de comunicação. Um ponto importante para se ponderar é que o Dennis Burgman, em 2010, ele tinha plena convicção de que esse cenário de publishing, de anúncio em meio às notícias, ou notícias em meio a tantos vários anúncios, acabaria. O que em pleno 2016, 6 anos após a publicação do livro, ainda não acabou. Embora a informação seja de todos, onde todos podem produzir e disseminar conteúdo, e cada vez está mais difícil cobrar por ela, a gente ainda vê muito isso, dos anúncios e meias notícias, até porque talvez seja essa uma única forma de manter os grandes veículos de comunicação, porque todo mundo está produzindo conteúdo, todo mundo está produzindo informação, não importa se é a informação do gatinho no Facebook ou se é a da vitória do Trump, não importa a qualidade da notícia, claro que importa, mas isso não é tão relevante agora. Todos estão produzindo conteúdo. Estamos na era do todos para todos. Todo mundo produz conteúdo. Todo mundo produz informação. Então está cada vez mais difícil cobrar por ela. E é por isso que os grandes veículos de comunicação ou estão tentando manter viva a essência do publishing, anúncios e meias notícias, ou o inverso, como um meio de se manter, porque eles estão morrendo. Eles estão morrendo. Os grandes veículos de comunicação estão morrendo. E para onde será que nós vamos, nós jornalistas? Provavelmente, creio eu, que para a Little Media, onde a gente vai ter mais autonomia para escrever. Não estou dizendo liberdade, mas vamos ter mais autonomia para escrever e exercer de fato o papel de um jornalista, mesmo que o jornalismo morra. O que eu não acredito que vai acontecer, mas é um ponderamento que o Dennis coloca no texto dele. Capítulo 5. Muito além do papel e da tinta. O famoso e encantador New Journalism, não hoje mais representado apenas pelo jornalismo literário, humanizado, florido e simplesmente encantador. Hoje o New Journalism contempla o jornalismo digital, dos bits, do www, dos blogs, do Twitter, do Facebook, do Fotolog, do Pinterest e do Tumblr. Com a proliferação cada vez mais pungente de mãos que dominam as novas ferramentas, Tumblr, Twitter, Facebook, nossa, quase que eu falo Orkut. Facebook, o Orkut está voltando, gente. Facebook, Skype, com cada vez mais mãos dominando essas ferramentas, se faz necessário que nós, jornalistas, dominemos os mesmos meios e que não nos falte destreza para contar uma história em 140 caracteres. Na era em que todo mundo tem seu canal no YouTube,
sua página, seu Twitter. Nós, jornalistas, precisamos reunir essas ferramentas. Precisamos reinar nessas ferramentas. O bom jornalista deve estar para os multimeios, para as multiplataformas, como os médicos estão para a saúde. É alguma coisa intrínseca. O jornalismo, o new journalism, precisa de jornalistas que dominem as ferramentas. É como sempre se pondera. Temos trabalho, temos emprego, temos vaga, mas não temos pessoas especializadas. Nós, jornalistas do New Journalism, provavelmente todo mundo vai acabar migrando para ele, de um modo geral. A gente precisa reinar nessas ferramentas, porque a Web 2.0 privilegiou ou proliferou o acesso a tais ferramentas. Todo mundo sabe editar vídeo, todo mundo sabe mandar Snapchat, sabe mandar DM. Então a gente precisa reinar nessas ferramentas. Capítulo 6. A silhueta do jornalismo que virá, por Marcelo Soares. A tecnologia no cenário da comunicação vem galgando progressivamente, dos tipos móveis de Gutenberg, dos passtapes aos terminais de impressão conectados e demasiadamente autônomos. A internet está integrando tudo, do uso sorrateiro dos computadores nas redações, algo que começou nos anos 80, até os blogs, sites, bancos de dados e todos os tipos de buscadores online possíveis. Como que a gente pode formar e limitar o jornalismo hoje, com essa vasta gama de acesso à informação? A gente recai sempre na mesma incógnita. Como se dará o jornalismo em tempos de hiperconexão, onde todo mundo produz e dissemina conteúdo? Como a informática e a tecnologia será empregada no fazer jornalismo do século XXI? Como será empregada nos importantes grandes veículos de comunicação? Como a tecnologia vai ou não vai exercer influência na produção jornalística, no fazer jornalismo? Eu não digo isso nos modos como o conteúdo vai chegar ao leitor, mas no como o jornalista vai produzir esse conteúdo que vai chegar ao leitor. Capítulo 7. O jornalista e a internet, de Gilmar Silva. Web 2.0. O leitor está hoje na internet e é preciso lançar-se em sua procura, um tipo de procurando Nemo. Na imensidão que é a internet, novamente a tecla do multimeio é batida, novamente. O multimeio e a convergência entre as plataformas se faz necessário para quem deseja minimamente um público, quem deseja encontrar esse Nemo, quem deseja encontrar a sua Dory, o seu Nemo. Isso ficou meio romântico, encontrar a sua Dory. Mas para quem deseja encontrar a sua Dory, o seu Nemo e o seu público, o multimeio se faz presente, se faz muito presente. Para que nós, jornalistas, consigamos um público sempre fiel à espreita do próximo post. Todos conectados produzem informação, textos, fotos, vídeos. E por isso, nós, jornalistas, nós precisamos ser um exímio nessa árdua tarefa de se produzir conteúdo online. Afinal, não tem como competir com o gatinho do Facebook. Aliás, tem sim, mas todo mundo já deu like no gatinho do Facebook. Então nós, jornalistas, precisamos de um exímio trabalho para conseguir a atenção do nosso leitor. Porque a informação é livre, todos podem produzir conteúdo. Todo mundo pode disseminar informação. E isso fortalece a produção colaborativa, que os tradicionais do antigo jornalismo farão resguarda. Mesmo as produções colaborativas, assim como os novos jornalistas, não podem menosprezar ou esquecer os bons costumes do sempre bom e velho jornalismo, mesmo que exista essa divisão entre o novo jornalismo e o antigo jornalismo, os bons e velhos costumes de produção jornalística não devem ser esquecidos, que é aquilo que a gente aprende logo nos primeiros semestres da faculdade: ética, imparcialidade e por aí vai, boa depuração, investigação, comprometimento, tudo que faz jus ao bom jornalismo, ao bom e velho. Acho que é a terceira vez que eu uso essa sentença, ou quarta. Jornalismo é jornalismo, seja no campo online, seja no impresso, seja na revista. Jornalismo é jornalismo e precisa se pautar pela ética, pela imparcialidade, moral e os bons costumes. Capítulo 8. Publicando o joio. Esse é um dos melhores capítulos também, um dos que eu mais gostei, onde o Rodolfo Araújo ele finaliza o capítulo com a frase célebre do livro, certamente. Tirando a frase do Pulitzer, é uma das melhores frases do livro. O editor ele separa o joio do trigo e publica o joio. A mídia sensacionalista e a banalização dos programas de mesma vertente tem saturado a qualidade do jornalismo.
Mas como não dar ao público o que ele tanto clama? É basicamente aquele esquema da indústria cultural. A indústria cultural diz que as pessoas só consomem produtos mastigados e de baixa qualidade, mas ela só dá produtos mastigados e de baixa qualidade. Então nós queremos porque é o que nós temos. É como um ciclo vicioso. Nós estamos acostumados desde os primeiros Big Brother Brasil a exacerbar a visualização da vida alheia. Então como julgar que esse mesmo público, nós que estamos acostumados com o Big Brother, a não querer esse mesmo tipo de exposição ou de exacerbada exposição da vida alheia nos telejornais? Se a gente está acostumado com isso no Big Brother, está acostumado com isso nos inúmeros reality shows da vida, citando o Big Brother porque é mais conhecido. A mídia se preocupa em dar aquilo que o público quer, mas ao mesmo tempo ela estimula que o público queira aquilo. Nós queremos Big Brother... É um exemplo, uma situação hipotética. Nós queremos Big Brother porque nós estamos acostumados a receber Big Brother. Se no começo, a Big Brother tem 16 edições, 17. Se no começo, 17 edições antes, nos tivesse sido ofertado outro produto, talvez hoje quiséssemos outro produto. Não conheceríamos Big Brother. Então, nós queremos o que nós temos. Eu adorei essa frase. Nós queremos o que nós temos. Capítulo 9. O editor na era digital, também do Gilmar Silva. A proliferação dos blogs e dos portais de informação na internet tem recaído em um conflito. Embora tenha democratizado que a produção de conteúdo, o que em tese daria fim à manipulação da informação, em tese, e do que vem a ser real, nos gerou uma segunda problemática, uma segunda questão. Como julgar ou escolher o que é relevante ou não na internet? Com tantos livros, acho que eu não posso falar livros, porque senão eu vou cair num outro capítulo que fala do crítico. Mas como escolher que matéria ler, que conteúdo ler, com tanto de... Eu podia mesclar esses dois capítulos, né? Mas não, vou fazer separado. Como decidir o que ler, o que publicar, se a gente tem tanta informação circulando? E aí que entra o papel do editor. A única garantia ou segurança que a gente tem sobre se aquela matéria realmente é relevante, é importante, é séria, é a credibilidade do veículo ou do jornalista que produz aquela matéria, que faz o usuário, isso é o que faz o usuário pagar pela informação. Mas a gente entra aí naquela questão de que a maior parte dos usuários hoje não querem pagar pela informação. Que a gente acaba de novo retornando, eu devia ter feito vários capítulos juntos, porque eles são bem convergentes. Onde a gente acaba entrando naquele outro capítulo, que eu vou falar um pouco mais pra frente, onde o autor, ele fala que as pessoas compram um rádio, mas não querem pagar pela programação do rádio. Compram uma TV, mas eles não querem pagar pela programação da TV. E acho que é isso que acontece com a internet. A gente compra o computador, ou o smartphone, ou o tablet, e blá, 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 paga a internet pra ele e não quer pagar pela informação. Só que a credibilidade da informação talvez dependa desse tipo de pagamento. Mas, novamente, a gente estaria convergindo com outro capítulo em que são colocadas questões de que a informação nunca foi paga, a gente nunca pagou pela informação. Mesmo quem assina jornal, como eu tenho o costume de assinar jornal, mesmo quem assina jornal, quem assina revista, nunca pagou pela informação, porque esse valor pago só mantém a publicação. Então eu não estou pagando pelo conteúdo, eu estou pagando pelo produto. Capítulo 10. Senão eu vou falar de todos os capítulos ainda no capítulo 9 e depois eu vou acabar me perdendo. Capítulo 10. Ajudar pode ser uma carreira bem lucrativa, de Helder Araújo. Com exemplos da imponente Apple e a majestosa Microsoft, o crescimento corporativo e partilhado, aquela meio que economia coletiva, talvez seja a chave para o próspero desenvolvimento de todos. O conteúdo colaborativo, onde o único viés é aproximar o jornalismo do seu real papel ou valor social, porque o jornalismo abdica um pouco do seu intrínseco lado mercantil e abraça causas assim. Mesmo que a sua receita nem nos grandes veículos de comunicação chegue a 20 milhões de dólares. Capítulo 11. Barcamp e jornalismo. Um novo jeito de se produzir notícia? Cleiton Torres. O jornalismo tradicional morreu. Extra, extra, extra. Brincadeiras à parte, o jornalismo
e o espírito de comunicar continuam os mesmos, e talvez mais fortes do que nunca, já que a massa reivindica sua participação no processo de construção da informação, não sendo mais apenas um receptor passivo de conteúdo. Novamente, a bola da vez se faz a produção cooperativa, colaborativa, e o editor novamente tem o audacioso papel de evitar a infobesidade, medindo que o leitor deve ou não ter acesso. Todos hoje produzindo e distribuindo conteúdo. Os filtros precisam ser mais duros, rígidos e cada vez mais eficientes. No caso do jornalismo, precisam ainda estarem desvinculados de interesses. Capítulo 12. Blog, o novo fanzine, de Marcelo Costa. Os blogs temáticos aumentaram ao pé que os fanzines de papel diminuíram. Os blogueiros ou os novos e reformulados fanzineiros, ao dedicarem seu pequeno espaço na internet a algo que admiram e são fãs, permitem assim a construção de um olhar mais aprofundado, específico, inovador muitas vezes. Ninguém fala melhor do que um assunto do que quem ama aquele assunto. Conteúdo temático segmentado, maior são as chances de se alcançar relevância e audiência. Capítulo 13. Comunicação em ONGs e movimentos. O desafio da visibilidade pública, de Michele Prazeres. A comunicação institucional ainda é uma atividade recente, que vem às lentas se configurando. No Brasil, apenas em 1970, as ONGs e os movimentos sociais tomaram nota de que era preciso comunicar, que era preciso investir em comunicação, era preciso investir em comunicadores para que as suas frentes de atuação incitassem o debate público, o debate a causas de seu interesse. O campo da comunicação institucional ainda é exacerbadamente experimental, mas já se faz presente que se usem as práticas do bom jornalismo, do velho jornalismo, as tradicionais práticas de imparcialidade, boa depuração, investigação, boa construção narrativa e por aí vai. Só que é preciso sempre lembrar que as instituições, as ONGs, os movimentos sociais, por mais que eles estejam experimentando a comunicação institucional, eles não são uma redação. Não podemos nos esquecer que as ONGs e os movimentos sociais não têm uma dinâmica de uma redação. Que o valor do jornalismo institucionalizado, que não é tão mercantil quanto o velho e bom jornalismo dos grandes veículos de comunicação, mesmo não sendo tão mercantil, ele está engendrado a uma dinâmica da mídia monopolizada e comercial. Ele está voltado para aquela instituição, para aquela organização. Capítulo 14. Comunicação em todos os sentidos, de Heitor Bottom. Blogs corporativos é hoje um grande desafio para as marcas, de detentores dos meios de comunicação a réis usuários em meio a tantos outros que se proliferam cada vez mais. Um réis usuário tentando a chave certa que conecta a grande empresa com o seu público. Público esse que não mais recebe conteúdo da mídia massiva, que não apenas consome o mainstream, público que deseja interatividade. Tudo que leva de volta à passividade de anos da TV já está previamente fadado a fracassar, assim como invariavelmente desprezar a importância da rede social na interação com o cliente online. Ou seja, se a marca ignora que ela tem um cliente online falando bem ou falando mal dela, ela já está fadada a fracassar na sua experiência online. Ela já está fadada a fracassar. A empresa, a instituição, a marca, a ONG, o movimento social que for, se ele ignora que, querendo ou não, ele está na rede, que, querendo ou não, seus clientes, seus membros, seus voluntários, seu corpo social está na rede, ele já está fadado, porque, querendo ou não, todos nós estamos na rede. E a forma como lidamos com isso nos proporciona experiências boas ou negativas. Capítulo 15. Conteúdo interligando em mídias móveis. Gilmar Silva. Quanto tempo faz que tu sentou no computador pela última vez? Se tu não tem um celular tão bom quanto o meu, provavelmente faz pouco tempo. Mas de um modo geral, em escala, os smartphones têm ganhado completamente a atenção a passos largos dos desktops. Diante desse novo cenário, as plataformas precisam cada vez mais ser responsivas, ou seja, atender tanto os canais de acesso nos desktops como os pontos de acesso móveis, os smartphones, os tablets, os relógios conectados à internet, todos os tipos de pontos de acesso. Imaginem uma plataforma de acesso inteligente. A proposta por Gilmar Silva, no capítulo 15, seria um mix de informações coletadas pelos veículos de comunicação e, em troca, eles nos ofertariam
informações de relevância. Por exemplo, se eu estou no aeroporto, de acordo com a minha geolocalização, eu estou no aeroporto, os sites que eu acessasse me forneceriam informações sobre clima, sobre condições de voo, sobre voos atrasados, adiantados, escalas aéreas e afins. Não é um sonho tão distante, porque, de um modo geral, quando tu assina uma revista de conteúdo online ou um site de um grande veículo de comunicação, como o New York Times, por exemplo, que é inúmeras vezes citado no livro, o usuário ele tem a possibilidade de personalizar vamos assim, nomear timeline do jornal com o conteúdo que ele deseja ver. Se eu sou fã dos Lakers, eu entro no New York Times e eu quero ter informações dos Lakers. Então eu meio que determino que me seja mostrado isso. É basicamente como o Facebook faz, né? De um modo simplório. Capítulo 16. Ética Hacker e Jornalismo, de Dalton Martins e também do Gilmar Silva. O hacker, sob um modo não linear de se pensar, estaria ajudando, no limite de suas áreas de conhecimento e domínio, a criar um tipo de inteligência coletiva, desvendando, mesmo procurando infinitamente problemas e suas soluções, depois compartilhando as suas descobertas para que todas as outras pessoas que partilhem dos mesmos conflitos, dos mesmos problemas, dos mesmos impasses, possam solucioná-los. Essa cultura hacker de colaboração está sendo arrastada, no melhor emprego do termo, para as outras áreas, inclusive para o jornalismo. Tanto que esse livro, esse e-book, Novo Jornalista, que está sendo resenhado nesse podcast, é resultado da cooperação entre os múltiplos profissionais. Será que com isso, a sede pelo furo de reportagem vai acabar? Capítulo 17, Fotografia Digital, por Renato Turga. A fotografia, desde quando ela foi inventada, ela marcou um grande marco evolutivo da humanidade. Para de tirar selfie, presta atenção nesse podcast. Aliás, parando para pensar até onde a gente chegou com a fotografia digital, acho que não foi um grande passo evolutivo para a sociedade, foi um salto evolutivo para a sociedade. Com essa exacerbada produção de imagens, cada vez mais está se popularizando o uso do smartphone, que graças a esse uso que as pessoas fazem, cada vez mais está vindo com inovações e com tecnologia de ponta, ou pelo menos para a funcionalidade das câmeras. E hoje o smartphone ele passa da conta do recado de atender um trabalho de pequeno ou médio porte. Até porque hoje tem smartphones com câmera 4K. E são pouquíssimas TVs, aliás, muitos modelos, mas poucas pessoas com acesso à TV 4K. E já tem celular gravando em 4K. Eu já tenho acesso a um smartphone a baixo custo com 4K. Da proliferação dos smartphones e da produção de imagens, de conteúdo, de fotos digitais, há também a proliferação e a popularização dos softwares de edição e, por que não, da manipulação de imagem. Antigamente, a foto, que era considerada uma representação do real, um fragmento do real, um fragmento do momento eternizado, hoje é questionável. E a credibilidade da foto depende muito mais da credibilidade do fotógrafo do que qualquer outra coisa. Capítulo 18. A grande reportagem novamente em pauta. Sérgio Vilas-Boas. Bom, a grande reportagem, no contexto aplicado pelo Sérgio Vilas-Boas, remete ao jornalismo de imersão, jornalismo aprofundado, literário, humanizado, aquele tipo de narrativa que não conta o fato. Conta o fato, mas é de maneira secundária. Ele contextualiza o acontecimento, contextualiza os personagens e a sua forma de desenrolar a história, de desenrolar o acontecimento que se pretende narrar. É um jornalismo de imersão mais aprofundado, onde o jornalista ele realmente nada nas profundezas do acontecimento. Ele não apenas verboiar os fatos. Embora a internet tenha facilitado a produção jornalística, a webcam, os chats ou as salas de bate-papo não são capazes de contemplar esse jornalismo humanizado, esse jornalismo literário, esse jornalismo de imersão profundo. Mesmo que hajam videoconferências, todo tipo de plataforma ou ferramenta para facilitar a produção jornalística, o jornalismo literário ele não está bem servido, bem atendido pelas infinitas ferramentas tecnológicas que nós temos à disposição.
Só que fazer um jornalismo de imersão, um jornalismo aprofundado, não é barato. Ele precisa de investimento, precisa de tempo, precisa de deslocamento físico, principalmente. Eu mesmo gostaria de ter ido cobrir o lançamento do meu futuro livro favorito, todas as sextas, até aceito de presente, inclusive. Só que, pra mim, no momento em que estava sendo no momento que foi lançado esse livro e no momento que ia ter a sessão de autógrafos com a chefe e, enfim, não era um momento viável de que eu me deslocasse até lá. Nem é tanto uma questão de custo, no primeiro momento, mas uma questão de como me deslocar até lá no dado momento que esse fato ocorreu. O comportamento do usuário na internet se caracteriza muito pelo fato de que ele não está muito afim de ler uma matéria inteira, na íntegra, profunda, de 2 ou 3 laudas. Está comprovado que o jornalismo humanizado ele não floresce na internet, muitas vezes, inclusive porque o leitor não está apto, o leitor de internet ele não está apto ou interessado, por assim dizer, em ler uma matéria extensa, longa, de imersão. Claro que há assuntos que o leitor tem interesse em saber mais, em saber como foi a experiência do jornalista e tudo mais, mas outros não. Embora o jornalismo de imersão ele não seja barato, ou melhor, ele não seja, entre aspas, gratuito de se fazer como, entre aspas, a produção mediada pela internet, pelas tecnologias de informação, pelos computadores, smartphones e toda essa tecnologia seja gratuita, embora o jornalismo de imersão não seja, ele não é tão caro de se fazer, só que nem sempre é viável ou acessível. Essa é uma das vantagens de estar num grande veículo de comunicação. Só que olhar um acontecimento sob a óptica mercantil de alguma empresa talvez não tenha a mesma graça de tu bancar a viagem até o seu entrevistado ou o seu ponto de interesse para cobrir uma matéria de imersão. Capítulo 19, Gonzo. Jornalismo Gonzo. Hunter Thompson, célebre, criado na década de 60. Até hoje o jornalismo Gonzo ele vem ganhando adeptos e vem galgando cada vez mais público, mais interessados. Tem essa fama de ser principalmente atrativo aos jovens. Não vou entrar nesse mérito ou nessas considerações. Muitos acreditam que o jornalismo Gonzo ele é categoria menor do jornalismo. Não é bem assim. Não é bem assim. O repórter não é, no jornalismo Gonzo, ele não é mais um mediador ou um termômetro social. Ele não é mais aquele tipo de espelho, remetendo à teoria do espelho do jornalismo. Ele não é mais aquele espelho opaco da sociedade. Ele tem as suas vivências e ele é o centro do conteúdo. O que interage, o que acontece com ele é o centro do conteúdo. Ele não mais está produzindo conteúdo opaco, sem vida, distante. E isso talvez seja o grande charme do jornalismo Gonzo. O jornalista tem as suas vivências, as suas experimentações dentro da produção jornalística, dentro do cenário de produção de uma matéria, de um texto, de uma entrevista, enfim. O jornalista ele não retrata, ele não reflete, ele não conta o assunto de maneira distante como um observador, como mera plateia que presenciou ou não aquele fato. Ele participa e interage com o acontecimento e o acontecimento interage com ele e daí sai um texto. Capítulo 20. Hackers, jornalistas e a importância do pensamento computacional de Diego Saig. Como adaptar a produção jornalística para as tecnologias, para as novas tecnologias da informação? Como tornar o conteúdo relevante para a audiência? O pensamento computacional é a resposta, segundo o Diego Saig. Criar e fazer uso das abstrações para melhor eficiência na produção de conteúdo. É o profissional multiplataformas, de novo, a multidisciplinaridade dos profissionais de jornalismo, onde o profissional multimídia, detentor do conhecimento em múltiplas plataformas, múltiplos meios, consegue produzir e filtrar melhor o conteúdo. Ele filtra melhor o conteúdo com que ele pode trabalhar e ele produz melhor. Como a gente sabe, o domínio do software já compõe o manual do bom jornalismo. Só que agora não basta mais apenas dominar o software, o Photoshop, o Illustrator, os CorelDRAW da vida. Precisa fazer um lead satisfatório, um lead que conecte com o teu público. A tecnologia vem mudando a produção jornalística e o primeiro afetado nessa cadeia é o jornalista. E agora ele precisa cada vez mais mostrar um exímio trabalho, porque é como a gente sempre bate na tecla. Antigamente comprava-se um jornal, querendo ou não,
o conteúdo do jornalista mediano ou do jornalista que escreva sobre qualquer assunto que a grande maioria não está interessado, é vendido junto. Como a essência do publishing, onde as pessoas compram notícias e ganham os anúncios. Ninguém compra um jornal pelos anúncios, compra as notícias e leva os anúncios. O jornalista mediano, na era do impresso, ele tinha o seu conteúdo vendido, publicado, disseminado, conhecido, visto, mas talvez não tivesse o teu conteúdo lido. Na internet não, eu não estou interessada no seu conteúdo, eu não vou ler o seu conteúdo. Pronto, acabou, eu não vou ler o teu conteúdo. Então o jornalista ele não tem mais esse público gratuito na internet. Na internet, ou ele é relevante, ou ele se conecta com o público, ou ele tem audiência, ou ele não tem. E não vale pedir like pra mãe. Capítulo 21, Internet e Ensaísmo, de Júlio Borges. Se partirmos para a análise da internet nos dias atuais, teríamos algumas incógnitas comuns. Lemos mais na internet, lemos menos. Os jornais ou impressos, de modo geral, vão morrer, vão sobreviver, vão se reinventar. Será que eles vão migrar para a internet? Essa será a sua única forma de sobrevivência? Assim como Júlio Borges, eu não sou tão apocalíptica assim a pensar que o jornalismo impresso vai morrer. Mas eu acredito sim que os usuários de internet, leem talvez menos que os usuários do impresso. E eu não estou querendo dizer que quem compra um jornal lê todo o jornal. Quero dizer que as pessoas que leem na internet têm um comportamento de leitura diferente. Ou seja, eu começo a ler, eu leio sobre assuntos que me interessam. E nesses assuntos que me interessam, eu leio parcelas do que me interessa. Os leitores de jornal, pelo menos eu vejo como... Eu digo por mim, não vou generalizar, eu digo por mim. Quando eu tô lendo um jornal, eu não estou fazendo desmerecimento da mídia online ou vangloriando a mídia impressa. Mas quando eu estou lendo um jornal, é um momento, é um evento. Eu sento, pego meu café, abro o jornal e começo a ler. Eu também vou ler parcelas do conteúdo, mas é um evento. Eu não estou no Facebook sendo bombardeado com algumas informações ali no meio, com fotos, com comentários. Eu estou lendo, mesmo que eu leia parcelas do que eu estou lendo, eu estou realmente lendo aquele conteúdo. Eu vejo a leitura na internet meio que como, eu digo por mim, não estou generalizando, como algo um tanto quanto descompromissado, alheio ao objetivo de realmente se informar. É como se a gente lesse por ocupação. Eu estou ali no Facebook, aí aparece uma notícia sobre qualquer assunto, e por me interessar ou não, eu leio o lead, às vezes leio a matéria, mas como algo descompromissado. Talvez porque a gente vive entediado. Então, eu acredito que a leitura da internet é descompromissada. Mas eu acredito que os usuários de internet leem sim na internet. Bom, independente dos usuários de internet lerem mais ou lerem menos que o de impresso, darem mais ou menos crédito porque eles estão lendo, foi só uma colocação pessoal minha de como eu me comporto sobre as ponderações do Júlio Borges. Eu acho que independente de como o usuário lê na internet de um modo geral, é um campo ótimo para discussões, para busca de conteúdo, de banco de dados e enfim, a gente já sabe das 1001 utilidades da internet. Capítulo 22, Jornalismo Colaborativo, de Ana Brambilla. O jornalismo comunitário, sobre as concepções acadêmicas, a gente aprende no terceiro semestre, é quase inatingível. Com isso, a gente consegue atingir versões menos ideológicas do que aquele jornalismo comunitário, acadêmico, que a gente aprende na faculdade. O jornalismo comunitário ou open source vem crescendo, ganhando cada vez mais espaço. É o caso do G1 e de alguns programas televisivos de mídia aberta da Rede Globo, que eles solicitam a participação do telespectador, pedindo para eles participarem de alguma maneira, sejam mandando fotos da família, sejam mandando fotos do pôr do sol, sejam mandando até sugestões de pauta ou problemas no bairro, assuntos banais ou denúncias do interesse público, alguma coisa que de algum modo afeta o telespectador do veículo e ele de alguma maneira quer atender o seu telespectador como uma forma de fazemos parte de um todo, estamos todos juntos, tu faz parte de nós, nós fazemos parte de ti. Já estava começando a viajar um pouco, ainda bem que eu fiz anotações sobre esse capítulo, como fiz de todos os outros.
mas o que a Ana Brambila propõe é que seja ponderado a diferença tênue que existe entre o jornalismo colaborativo e a produção colaborativa de conteúdo. A Ana Brambila ela faz umas colocações para que se tenha certos tipos de cuidado na produção colaborativa de conteúdo, no jornalismo colaborativo, que a checagem, a depuração, a adequação da linguagem, a correção dos possíveis equívocos seja sempre algo pautado pelo jornalista. Eu estava falando de jornalismo comunitário, eu acabei falando de jornalismo colaborativo, eu já estava confundindo o capítulo da Ana Brambila, mas ela realmente menciona jornalismo comunitário na introdução do seu texto para começar a falar do jornalismo colaborativo. E é isso, a produção colaborativa de conteúdo. Todos estão, de alguma forma, alimentando informações em um determinado veículo e essas informações são de interesse dos mesmos usuários que estão ajudando a construir esse conteúdo. Ela até compara, de certa forma, com o jornalismo comunitário, onde as pessoas estão produzindo conteúdos da sua comunidade para informar a sua própria comunidade. Porque é mais fácil saber do que acontece na sua comunidade, pela sua comunidade, do que pelos grandes veículos de comunicação que cobrem uma pequena parcela para, não vou dizer para cobrir horário, mas para satisfazer certa parcela do compromisso social do jornalismo. Capítulo 23, jornalismo é remix. A recombinação de conteúdo, ouça mashup, é a base, é o arcabouço do jornalismo digital. São tantas informações disponíveis que recombiná-las e criar algo realmente inovador se torna cada vez mais difícil. É um desafio do jornalista criar algo novo a partir do que ele já tem. Como criar algo realmente inovador, singular, algo realmente novo no jornalismo. Essa é a proposta colocada pelo... inclusive esqueci de falar o nome dos autores. Leonardo Folletto e Marcelo Franceschi, onde eles propõem que as recombinações são a base, o arcabouço do jornalismo, mas ainda assim não é todo mundo que sabe fazer, não é todo mundo que domina, não é todo mundo que consegue fazer. Porque é sempre um desafio criar algo novo, relevante, a partir de algo, não vou dizer batido, mas algo que já exista, algo que já faz sucesso, algo que já é conhecido, algo que todo mundo já teve acesso. Capítulo 24, jornalismo online ou agregador de conteúdo, do Bruno Cardoso, meu xará. Agregadores de conteúdo, ouça feed RSS, uma única plataforma onde são encontrados informações das mais variadas, tendo como seletor ou filtro o próprio usuário, ou algoritmos, como o caso do tecnológico Google News. Bom, como nem toda ferramenta é 100%, o Google News apresenta falhas. Mesmo que ele tente ponderar assuntos relevantes para o usuário e apresentá-las, ele pode acabar falhando e o usuário tem que refiltrar aquele conteúdo. Mesmo que ele tenha pré-formatado para ser informado sobre determinado blog, determinado canal, determinado site ou veículo de comunicação. E por isso, por conta dessas falhas, e muitas pessoas preferem se informar pelo Twitter. Inclusive, todo jornalista tem que ter um Twitter. Twitter ativo, não é ter uma conta, é ter um Twitter ativo. As pessoas preferem se informar pelo Twitter, porque atrás daquele conteúdo que aparece na timeline, tem um jornalista, tem um ser humano, tem um fator humano filtrando aquele conteúdo e repassando o que considera relevante. Não é uma máquina. Eu não estou querendo dizer que a máquina do Google não seja eficiente. Eu estou querendo dizer que não é a mesma coisa que um ser humano filtrando conteúdo para outro ser humano. Uou! Outra colocação ou ponderação que o Bruno Cardoso coloca bem no finalzinho do texto dele, eu vou ler na íntegra porque é capaz de me embananar. Essa é uma das partes mais importantes que eu encontrei no texto dele, que eu gostaria que a mensagem fosse passada por completo. Com o desejo insano de estar entre os primeiros a dar o furo, ou um dos poucos a cobrir certos acontecimentos, o que vemos é uma homogeneização de conteúdo dos mais diversos fornecedores, ou seja, quando acontece um fato, quando é um fato, por exemplo, em que o veículo de comunicação ele não tem acesso de mandar uma equipe lá para cobrir e investigar o caso, ele compra esse conteúdo de uma empresa de uma agência de notícias.
E vários outros jornais compram essa mesma notícia. Então a gente tem a mesma matéria, as mesmas fotos, o mesmo lead, o mesmo tudo em vários tipos em vários sites. E o Bruno Cardoso se pergunta para que tanto jornalista se o conteúdo ele é replicado. Não é nem recombinado, ele é replicado infinitamente em todos os canais de comunicação. Capítulo 25. Marca pessoal no jornalismo. Tiago Dória. Com a utilização da internet, dos blogs, dos fotoblogs, dos microblogs, a marca pessoal no jornalismo ganha destaque. Quantos não são os jornalistas que possuem mais visibilidade, notoriedade e engajamento nas redes sociais que os veículos de comunicação que trabalham? Construir a própria imagem, desvinculada do veículo de comunicação em que atua, tem se mostrado interessante para o jornalista. Seja porque hoje as redes sociais são um termômetro de indicador de reputação ou não, ou meramente porque o jornalista ele quer ter uma independência do veículo de comunicação que ele trabalha. Falando nisso, como anda o seu Facebook? Capítulo 26. Olha, estamos quase acabando. Capítulo 26. Marketing com algo a mais. De Armindo Ferreira. Web 2.0, jornalista 3.0. A segurança, a credibilidade e, quiçá, os benefícios de representar, ou mais simploriamente falando, integrar um grande veículo de comunicação pode representar uma prisão em pautas, assuntos, temáticas e fontes. Jornalistas, mais do que segurança, anseiam liberdade. Por mais que o jornalista ele queira estar num veículo de comunicação forte, numa grande imprensa, ele quer ter liberdade. E nesse capítulo do Armindo Ferreira, ele expõe a sua experiência. Eu não vou pautar muito o capítulo dele relatando a experiência, mas ele relata a experiência dele pessoal e novamente reintegra a validade do profissional multidisciplinar. É preciso dominar o lead, a composição e a formatação do texto, a legenda, a produção da foto, a edição, caso seja preciso. É preciso estar atento no comportamento humano e nas suas particularidades. Não é mais apenas escrever um texto bom. É preciso escrever um texto bom. É preciso dominar as ferramentas. A gente entra de novo na multidisciplinariedade do profissional, onde não vale mais apenas escrever um bom texto. É preciso escrever um bom texto, produzir uma boa foto, produzir um bom vídeo, editar bem o material, divulgar bem o material, formatar o material para que ele seja de relevância, seja interessante para o leitor. Capítulo 27, Mídia Radical, de Leonardo Foleto. Aversos à produção mercantil dos grandes veículos e, com isso, sem as vantagens que a gente tem quando está em uma mídia grande, num grande veículo de comunicação, a mídia radical, alternativa, underground, muitas vezes nem é vista como atividade profissional. É como meio que, olha, ele tem um blog, ele escreve sobre umas coisinhas que ele gosta. Mas e aí, como jornalista, trabalha onde? Perdão, não peguei. Eu tenho um blog, legal, mas e o trabalho? Não buscando profissionalização, se isso se resumir ao enquadramento irracional aos padrões mercantis do jornalismo tradicional, as mídias radicais, alternativas, underground, buscam mesclar conteúdo com análise e interpretação crítica para uma avaliação do atual momento. Ela não expõe apenas o fato, mas ela contextualiza e lança um pensamento crítico sobre o acontecimento, sobre o que está acontecendo. Sem viés ou objetivos tal paralelos à mídia dos big media, a mídia radical, o único pagamento que o jornalista recebe é de extrema importância, e é o retorno de quem lê. Tu já comentou naquele blog teu favorito? Às vezes é um tipo de mídia alternativa, de mídia underground, de mídia radical. E mesmo que não seja visto como profissional pelos jornalistas da grande mídia, ou é um tipo de conteúdo, entre aspas, livre de interesses. Então todo tipo de comentário, todo tipo de compartilhamento, todo tipo de incentivo que tu pode dar para a pessoa, ou para o jornalista, ou para o produtor de conteúdo daquela mídia alternativa, ou radical, underground, é sempre um bom incentivo, é sempre bem-vindo. Capítulo 28, News Game. Você vai jogar ou vai ler? Também é do Tiago Dória. News Game, campo recente, ainda pouco explorado, que teve seu auge por volta de 2003, quase que eu falo 2013. E se refere aos jogos feitos com base em notícia. No Brasil, o jogo mais célebre é o beta da Super Interessante, sobre a história do futebol, onde o jogador é colocado como turista pela cidade olímpica do Rio de Janeiro. Ele fez bastante sucesso perto da época em que foi divulgado o Fuleco e como seria a taça. Ele foi bem aclamado na época da Copa. Depois saiu do mainstream. Hoje, inclusive, eu não sei se acha ainda pra jogar.
Se eu achar, eu vou colocar o link na descrição. É bem interessante o jogo, mas é pra quem realmente domina futebol. Se tu jogar com o interesse de ganhar ou de se dar bem no jogo. Agora, se tu quer conhecer, ter vivência com a história do futebol, é ótimo pra aprender. No livro Novo Jornalista, no capítulo 28, o Thiago Doria, ele dá outros exemplos de news games. E eu tive o prazer de jogar o Presidencial Cast, que era na época o jogo. Eu joguei recentemente, inclusive. Mas o jogo era da... Depois ele foi reformulado e acabou virando um quiz com cantores e celebridades estadunidenses. Mas era o Presidencial Cast, ele era um jogo onde jogávamos era um quiz com os candidatos à presidência dos Estados Unidos, na época o Barack Obama. É um joguinho antigo. Acho que esse realmente não dá pra encontrar mais. Porque, aliás, o Presidencial Cast não encontra mais. Mas ele foi reformulado e acabou virando um jogo com celebridades. Sobre conhecimentos gerais. Um outro news game interessante que eu também tive acesso há mais ou menos uns seis meses não, mais ou menos um ano, foi o dos ataques, dos bombardeios na Síria. Onde o jogador, ele tinha que fazer os bombardeios na Síria, só que ele não podia acertar civis. Ele tinha que passar com a aeronave, fazer os bombardeios, porque ele não podia acertar civis. E isso entra numa outra questão, uma crítica social aos bombardeios que os Estados Unidos estavam fazendo, porque era impossível. O jogo não tinha ganhador no jogo, era impossível fazer bombardeios sem acertar civis. Isso foi uma forte crítica na época sobre os Estados Unidos e os bombardeios, em que eles falavam que o alvo eram os terroristas, mas estavam matando civis. Os news game talvez aproximem leitores em potencial de assuntos aos quais ele não teria interesse natural em conhecer, mas é preciso cuidado, porque talvez o leitor acabe interessado apenas no jogo e não no conteúdo informativo que realmente está ali presente. Capítulo 29. Crítico na era digital, de Marcelo Costa. O que vem a ser um crítico? E qual o seu papel social? Com a proliferação dos blogs, polvilham-se na internet, no cenário tecnológico da nossa World Wide Web, conteúdo. Polvilha conteúdo. Como a gente não tem muito tempo para ler tudo, a função do crítico seria selecionar, poderia dizer que ele seria um gatekeeper social. Ele tem o papel de selecionar qual livro vale a pena ser lido, qual música vale a pena ser ouvida. E muitas vezes eles facilitam o trabalho, porque às vezes na grande massa não tem acesso a um determinado produto, mas gostaria de conhecer aquele produto não como a empresa vende. Nosso produto é ótimo, maravilhoso, compre-o. Mas como ele realmente é. Ele apresenta bom desempenho. Não, ele falha em determinados momentos. E assim por diante. Isso acaba ajudando muitas vezes as massas a não ter acesso, mas a conhecer produtos que eles talvez não conhecessem. E eu não estou entrando no mérito da opinião ser válida para todos. Eu acho que esse produto é ótimo, ele não falha, é maravilhoso, tem todas as minhas expectativas. Mas para mim ele não é bom. Isso vale também, isso vai muito da seleção de críticos e da sua relação de proximidade ou de interesse com ele. A gente entraria na teoria do gosto do Bourdieu, onde pessoas com capital social, econômico e cultural parecidos teriam gostos parecidos, mas essa é outra história de talvez um outro podcast. Aliás, falando em podcast, o capítulo 30 é sobre podcast, que é muito além do rádio, de Alexandre Potashev, nosso amigo, nosso bom e velho amigo, nosso podcast santo de todo dia. Assim como o rádio sobreviveu ao boom da TV, o Alexandre, ele pondera que certamente, como o rádio sobreviveu ao boom da TV, a TV e o rádio vão sobreviver ao boom da internet. Mesmo que eles estejam migrando para ela, ele acredita que eles vão sobreviver, vão se readaptar e vão sobreviver. E nisso ele entra no assunto dos podcasts, que seria um tipo de rádio online, onde o jornalista ele pode produzir e publicar conteúdo. Não há mais a necessidade de ter uma concessão para poder ter uma rádio. Ele publica o conteúdo dele em formato MP3 para o seu leitor. Pode ser ao vivo ou pode ser como esse podcast que é gravado. Capítulo 31. Produção audiovisual e jornalismo, por Bruno Natal. Outro xará. Novamente a internet abrindo horizontes.
A produção audiovisual agora está mais acessível, barata. Podemos experimentar a criação de vídeos sem nenhum viés financeiro ou mercantil, já que os custos estão bem mais atrativos. Hoje tem smartphones a preços comerciais, a preços acessíveis, com câmera 4K. Então, em qualidade técnica, a produção audiovisual foi muito barateada nos últimos anos. Capítulo 32, Redes Sociais de Jornalismo, por Pedro Benido. Não há na internet espaço para veículos tradicionais de comunicação ou jornalistas de discursos tradicionais. É preciso uma nova roupagem, uma nova e distinta abordagem, e novas formas de interação e produção de conteúdo. A audiência não é mais passiva, ela anseia interatividade. Ela está produzindo conteúdo e tem acesso às mesmas ferramentas, possui o mesmo domínio sobre elas. Então, a gente está trabalhando de igual para igual com o nosso público. Como nós podemos nos destacar? Eu não vou explicar este capítulo. Este capítulo se resume a essa pergunta. Como nós, jornalistas, que falamos para uma audiência que domina as ferramentas tão quanto nós, como nós, jornalistas, podemos nos destacar mediante essa audiência? Não estou resumindo o trabalho jornalístico a domínio de técnica. Capítulo 33. Tablets. Eu adorei o título desse capítulo, inclusive. Tablets. Seu jornal ainda será lido neles, de Sérgio Vilas Boas. Esse capítulo nos faz pensar que é até um tanto quanto estranho pensar que no lançamento desse livro, em 2010, o iPod da Apple não era tão popular por aqui. Ele não era tão popular não. Minhas anotações me traíram. Ele não era nem consumido, comercializado no Brasil. E nós hoje estamos na nossa terceira ou quarta geração. Os e-readers, que eram as ferramentas para se ler online. O termo caiu em desuso tanto quanto a própria ferramenta. Dentro dos tablets, hoje nós temos essa função e-reader. E o tablet hoje é bem mais atrativo do que o e-reader seria, justamente pela sua plataforma multimídia. O tablet, ele disseminou o consumo de livros. Não só de livros, mas o consumo online e gerou um grande temor. Como vamos disponibilizar conteúdo a custo zero? O jornalismo online ou não, no tablet ou no desktop, jornalismo, independente do veículo, ou do modo de produção, ou como ele chega pro consumidor, pro leitor final, independente do meio, ele precisa ser de qualidade e precisa ser jornalismo. Jornalismo precisa ser jornalismo de verdade. Mesmo que ele não chegue todo polido, de Vilas Boas e também McLuhan, onde ele diz que o tablet seria uma das nossas novas extensões. Convergência midiática já não é mais a palavra. Agora, o que poderia resumir o contexto e o novo cenário que nós estamos vivendo seria a mídia fusion. Os tablets oferecem possibilidade de convergência entre formatos distintos, e quem ganha assustadoramente com isso é o usuário. Capítulo 34. Telas finas, móveis, coletivas, íntimas. A interatividade publicitária proporcionada pela era digital não trará desligamento do indivíduo com o conteúdo nativo. Mesmo que a gente acho que entraria no mark content, que é o conteúdo patrocinado. Mas segundo o Gustavo Nori, a interatividade publicitária ela não vai fazer com que o indivíduo se desligue do conteúdo nativo, daquilo que ele realmente está assistindo. Eu me entreti tanto com um comercial que eu não lembro mais que eu estava assistindo. Segundo ele, não. Atualmente, 45% da população tem acesso à internet domiciliar. O conteúdo que estamos acostumados, então, precisa ser cada vez mais responsivo, que, novamente, o conteúdo é de fácil acesso nas múltiplas plataformas. Ponderando sobre as telas que o Gustavo Nori coloca, telas finas, telas íntimas, a tela fina seria composta a tela fixa seria composta pelos desktops, pelos computadores e os monitores públicos. As telas móveis seriam celulares, smartphones, tablets e tudo que podemos levar conosco. As telas íntimas são julgadas pela proximidade que elas têm com o usuário, que também pode se resumir ao smartphone, ao tablet, ao relógio conectado à internet, onde tu guarda teus arquivos. E as telas coletivas seriam novamente os monitores públicos e locais públicos. A TV digital conseguirá permear os 4 tipos de tela, segundo Bruno Nori, sendo hora coletiva, hora fixa, hora íntima, mas atualmente nós estamos num momento de transição, um longo e demorado caminho de transição. Capítulo 35, Telejornalismo e Internet, de Alexandre Petilho. Ver a internet e suas inúmeras possibilidades como inimigas ou aversas à produção televisiva já é um tiro no pé. Alexandre Petilho, melhor do que eu, exemplifica por quê.
Seu quadro foi fortemente enriquecido, ele possui um quadro em um programa de TV, e esse quadro foi fortemente enriquecido pela convergência com as redes sociais. Ele até exemplifica um caso que aconteceu com ele, em que ele falou que, como não há pesquisa de telespectadores para o horário em que o programa dele vai ao ar, ele não podia mensurar os telespectadores. E ele lançou uma promoção que ele ia sortear um livro, se eu não me engano, pro primeiro usuário a comentar ou acessar o blog naquele momento. Entre todos os usuários que acessassem o blog, ele ia sortear o livro. E o blog teve muitos acessos, foi recorde. Ele atribui o sucesso do seu programa, do seu quadro dentro desse programa, a convergência que ele faz entre a produção para a TV com o blog mantido pelo quadro. Capítulo 36. Twitter e a diferença entre o que você está fazendo e o que está acontecendo. Fábio Seixas e Gilmar Silva. O Twitter, sinônimo mais que popular de microblogging, é essencial ao exercício do jornalismo. Ainda pouco usado em sua magnitude, polvilha-se foto do almoço, do jantar, do gatinho fofo replicado do Facebook. Como no jornalismo, de mão de boas fontes é possível extrair bons resultados do Twitter. A gente entra em um capítulo que eu já mencionei aqui, em que ele fala que as pessoas preferem se informar pelo Twitter. Só que é preciso saber quem seguir no Twitter. Porque atualmente nós temos uma grande quantidade de informações do tipo: o que tu estás fazendo? Estou indo para a academia. É preciso seguir as pessoas certas. Tanto que o Gilmar Silva, junto com o Fábio Seixas, ele comenta sobre a mudança do Twitter, onde perguntava o que tu estás fazendo para o que está acontecendo. E isso é muito importante, segundo os autores, e eu concordo, porque antigamente nós ainda temos, mas antigamente nós tínhamos muito do tipo: o que tu estás fazendo? Estou indo para a academia, estou almoçando, estou com meu cachorro, estou brincando no parque. Eu não digo que seja errado ou seja certo postar isso no Twitter, mas com a mudança da pergunta, o que está acontecendo dá margem para um tipo diferente de resposta. Capítulo 37, penúltimo capítulo. Visualização de dados e jornalismo. Fernanda Vegas e Martin Walter Berger. Conteúdo massivo, extenso, duro, com muitas variáveis, inúmeras. Como fazer com que o seu leitor tenha interesse no mercado financeiro ou na trajetória histórica de Steve Jobs? Visualização de dados é a resposta. Ouça infográficos. Conteúdo lúdico, interativo, animado, colorido, vivo. Ainda engatinhando no Brasil. A visualização de dados é meio que um mercado novo. Não vou dizer mercado, mas é um tipo de prática nova no jornalismo brasileiro, que já foi experimentado pelo Estadão. Esse tipo de produção de conteúdo através da visualização de dados, ela pode abranger desde o mundo da cultura pop até o mercado financeiro, como eu mencionei. Os infográficos estão aí para nos contar muitas histórias de maneira lúdica, de maneira atrativa, de maneira fácil, de maneira interessante. E talvez isso justifique o seu sucesso. Embora realmente seja pouco usado, eu vejo pouco nos blogs, nos sites, nos jornais. Eu vejo realmente pouco. O que nós vemos muito são gráficos de pizza e de barrinha, não os desmerecendo. Capítulo 38. Woof, ou Quem Paga a Conta. Quando eu li esse título, eu fiquei assim meio que estranhei o termo. Então por isso eu vou usar o termo com o qual eu estou mais acostumada, que é capital social, e acredito que a maioria também. Embora os autores acreditem que Woof é mais sexy, eu usarei capital social. No mundo dado do capital social, onde o capital social rege, nem o dado é gratuito. É meio que um tipo de Black Mirror, onde tratamos bem as pessoas para que elas nos avaliem positivamente. Nesse capítulo, o último capítulo do livro, inclusive, desse áudio monstruosamente enorme, os autores eles dizem que com a internet a ideia de produção gratuita de conteúdo assusta os jornalistas. Só que a gente entra naquela colocação que foi praticamente um spoiler, onde eu falei que a produção de conteúdo nunca foi paga. A gente paga analisando o valor que a gente paga numa assinatura de um jornal ou de uma revista. Nós nunca pagamos de fato a produção de conteúdo. Nós pagamos a impressão. Nós pagamos a impressão, nós pagamos o meio como ele chega até nós, nós pagamos aquilo que nós recebemos. Com
com isso eu quero dizer o papel, a matéria-prima, por assim dizer. E não o conteúdo que tá ali, não o trabalho do jornalista. A gente nunca pagou pela informação. Então, falar que a informação agora vai ser gratuita e isso assusta, de modo geral ela sempre foi. E os autores, inclusive, eles falam que é necessário para que o teu conteúdo seja viável, para que a audiência pague por ela, que ele seja o mínimo possível. Ele tem um custo mínimo possível. Seria mais ou menos isso, ofertar o conteúdo, já que tu quer que o teu conteúdo seja pago, pelo menor preço possível. Esse foi a resenha do livro e-book Novos Jornalistas, eu vou deixar o link na descrição para download. É um livro super interessante, maravilhoso para quem deseja conhecer o jornalismo, esse novo jornalismo, direcionando o termo para o contexto do jornalismo digital. É maravilhoso. No final, o Gilmar Silva ele organizou uma lista de referências de leitura recomendada. Pela minha análise, eu recomendaria o blog.com, que é um livro sobre o universo dos blogs, desde produção, edição, divulgação e toda essa parte minuciosa da produção por meio dos blogs, e o Design Web em Design 2, que não é um manual de design, mas ele faz algumas colocações, algumas ponderações que faz com que nós reflitamos sobre elas. Bom, vou deixar o link na descrição. Super recomendo a leitura. Não é um livro maçante, não é um livro... talvez as pessoas pensem, nossa, 200 páginas. Talvez as pessoas pensem que seja um livro extenso, não é. É 200 páginas, mas é com o peso de 50 e com informação de 300, porque é super interessante, super... estou lendo, senão acabou. Mas como assim acabou? Então eu super recomendo a leitura do livro. Como eu falei, eu vou deixar o link na descrição. Vou deixar minhas redes sociais também na descrição. Elas estão aqui na foto ilustração, mas eu também vou deixar os links na descrição. É isso. Agradeço o Renato Frigo pela disponibilização do livro, que realmente é maravilhoso. Infelizmente senti, e acredito que muita gente vai compartilhar da minha dor de não ter o livro físico. Jornalista tem dessas, né? Eu preciso do livro físico, é diferente, é outra coisa, é uma relação mais íntima. Mas enfim, é isso. E eu não sei como fazer uma finalização decente, então... Bye!